Olá a todos, este é o nosso segundo encontro, no qual eu vou falar com vocês sobre horas extras, ou seja, algumas particularidades desta matéria. Horas extras. Bom, hora extra todo trabalhador sabe, ou pelo menos deveria saber, que são aquelas que extrapolam a sua carga horária normal de trabalho, a sua carga diária, que é estipulado em 8 horas diárias. É claro que existem outros profissionais que têm lá os seus contratos de 6 horas, outros de 4 horas, mas as horas extras, enfim, é a que extrapola a sua carga horária convencionada, contratual, né? E vou começar com uma particularidade. Banco de horas. Antes da reforma trabalhista, que foi instituída agora em 2017, o banco de horas era possível ser instituído através de convenção coletiva, pelo órgão representante da categoria, ou seja, o sindicato. Após o ano de 2017, com a reforma trabalhista, é possível instituir banco de horas diretamente com o empregador. O funcionário vai lá, faz o termo escrito, lá, logicamente o empregador concordando, o empregado concordando, faz o termo escrito dentro da empresa para que possa instituir o banco de horas deste funcionário, de outro, ou de mais outros, ou de uma categoria de trabalhadores. Mas tem que ser por escrito, convencionado, dentro da empresa, não é fora, é dentro da empresa. Então, aí cria-se ali o banco de horas, que vai vigorar por 6 meses. O banco de horas vigora 6 meses. O camarada faz horas extras hoje, vai contar 6 meses para ele descontar essas horas em forma de dias de desconto. Acaso, findando os 6 meses, ele ainda tiver horas em haver porque não foram descontadas por ele, ele deve receber como horas extras. Essa é a intuição do banco de horas. Pode ser convencionado assim depois da reforma. Tudo bem. Vou falar mais uma outra particularidade de horas extras. O empregado que cumpre a escala 12 por 36 deve também observar a carga horária dele. 12 horas por 36, mas tem que observar o limite semanal dele. Se foi convencionado lá que a carga horária dele, como trabalhador, como servidor, como profissional desta área trabalhista, empregado, ele deve observar que a carga horária dele não ultrapasse das 40 horas semanais ou 44, pois aquelas horas que ultrapassarem também devem ser pagas como horas extras, no caso de não haver aderido a banco de horas. Tá bem? Mais um ponto sobre a escala 12 por 36. A escala 12 por 36 também disciplina que deve ter o trabalhador 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Esta 1 hora pode ser reduzida até para 30 minutos. Porém, mais um porém aí, depende de uma convenção coletiva. Agora sim, depende de convenção coletiva do seu órgão sindical. Aí sim, aí institui, aí pode diminuir de 1 hora de refeição para 30 minutos. Porque às vezes o profissional que trabalha à noite, ele até não precisa daquela hora toda. Ele prefere então sair um pouco mais cedo, porque vai estar estipulado dentro do seu horário de trabalho, das 12 horas de trabalho, a sua hora de refeição já. Então é até vantajoso para ambas as partes aí, né? Tanto para empregado como para empregador. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado. Vou falar agora das horas que são chamadas intrajornadas. Eu demorei um pouquinho aqui para lembrar o nome, é intrajornada. O que quer dizer? Entre uma jornada de trabalho e outra. O que disciplina a lei? Entre uma jornada de trabalho e outra, deve o trabalhador descansar no mínimo por 11 horas. Tá bom? 11 horas. Aqui vai o pulo do gato para quem não é do ramo do direito ou trabalha em departamentos pessoais.
em RH, né? Gestão de pessoas, é mais moderno hoje chamado Departamento de Gestão de Pessoas. RH é um conceito mais antiquado um pouco, mas hoje ainda funciona. O que acontece com o funcionário que não descansou às 11 horas? Vamos supor que ele teve lá que fazer horas extras e saiu à meia-noite. Se ele tem que descansar por 11 horas, ele tem que retornar às 11 da manhã. Se ele retornar às 7 da manhã para cumprir novamente a sua jornada de trabalho, ele deixou de descansar 4 horas. Essas 4 horas são consideradas horas extras e devem ser pagas com no mínimo 50% de acréscimo. Se num dia comum de trabalho, se é um domingo, é um feriado, nós vamos aplicar a regra que rege essa matéria. Tudo bem? Essas são as horas intrajornadas. Temos ainda a hora interjornadas, que é aquela hora do almoço, que todo trabalhador, no regime de 8 horas diárias, tem direito a 1 hora para refeição e descanso. Se acaso o trabalhador, por força da empresa, por norma da empresa, não tirou essa hora completa, ele vai receber, se entrar na justiça, porque isso não vem de graça, não vem de mão beijada para ninguém, ele vai entrar na justiça requerendo as horas suplementares, ou seja, os minutos que faltaram para ele atingir 1 hora. Antes da reforma, se o trabalhador não atingisse 1 hora para almoço e refeição, mas tivesse lá, para refeição e descanso, mas tivesse atingido meia hora, tivesse tirado só meia hora, ele entrava na justiça, receberia 1 hora inteira como hora extra, 1 hora inteirinha. Com a nova reforma, entendeu-se que penalizava a empresa, porque o trabalhador, pelo menos alguns minutos ele tirou. Então o entendimento mais atual é que, se o trabalhador tirou 30 minutos, ele vai requerer na justiça que a empresa indenize seus outros 30 minutos. É isso que é determinado hoje, depois da reforma trabalhista. Para encerrar, mais uma questão sobre horas extras, é a chamada supressão de horas. O que vem a ser a supressão de horas? É quando a empresa, depois que você, habitualmente, durante 1 ano, 2, 3, até mais, você faz horas extras, de forma habitual, como eu já disse. Ela cancela, ela resolve que você não vai mais fazer hora extra, portanto, lógico, não vai receber hora extra. A empresa pode fazer isso? Pode. Porém, tem uma norma na súmula 291 do TST. Ela diz o seguinte: a supressão de horas extras, ela será lá compensada com uma multa para a empresa. Que é assim, pega-se o último ano de hora extra, soma todas as horas que fez lá no último ano, são 12 meses, divide por 12. Aquela média do mês, vai dar 1 mês de hora extra. Aquela média, ela vai ser multiplicada por cada ano de trabalho seu. Se aquela média deu R$400 de hora extra, média do ano, você trabalhou 5 anos, então você vai ter uma multa de R$5.000. Não vai integrar a sua folha de pagamentos, não vai ficar definitivo, é somente uma multa. É ao contrário da súmula anterior lá, a 76, que dizia que as horas extras deveriam ser integradas ao pagamento do funcionário, ao salário. Não é mais assim. Encerrou-se dessa forma. Então, dito essas palavras, não tenho lá tanto tino com palavras, a minha voz lá não é grande coisa, porém eu espero que fique bem entendido, ou que tenha ficado bem entendido. Para os profissionais de RH, que nós já fizemos levantamento, a maioria das dívidas trabalhistas que engessam
empresas, levam até a falência empresas, ingessam máquina pública, porque tem que ficar pagando dívida trabalhista, são provenientes desse planejamento de escala de trabalho, onde estão aí impressas as horas extras. Essas são devidas. Tá? Esqueci de mais uma. Existem empresas, algumas até empresas públicas, fazem da seguinte forma. O camarada adquiriu seu direito a férias, período concessivo ele obteve, o aquisitivo já também, porque já está vencendo duas, o patrão já determinou que ele sai de férias. Ele recebe as férias em dinheiro, mas ele não gozou as férias. Ele na justiça vai receber esses dias de férias que ele trabalhou, tudo a 100%, porque as férias, ela não visa o recebimento do dinheiro. Ela é como se fosse uma terapia, é um remédio para a pessoa sair daquele ambiente, se transferir dali para outro, para descansar, para espairecer a mente. E se ele continuou ali, está desrespeitando o que diz as férias, bem interpretado. Quem souber interpretar o que são as férias, vai dizer lá o que eu estou dizendo, não vai fugir muito disso. Então aqueles trabalhadores que lá durante 5 anos atrás, que nós podemos retroagir, teve esse efeito nas suas férias, procure um bom advogado que vai ter direito a receber com juro e correção. Tá bem? Dito essas palavras, espero que tenha ajudado aí aos profissionais de RH, que eu sei que conhecem também bastante dessa matéria, mas alguma vírgula que eu falei diferente aqui, talvez deu para ter um entendimento melhor, uma posição maior, uma postura melhor quanto ao planejamento de escala de trabalho, tá? Que é isso aí o que machuca muita empresa, muita administração pública. Planejar escala de trabalho, isso aí é um tudo. Planejamento cabe em qualquer lugar, um bom planejamento. Bom, dito isso, então, eu agradeço aqui a audição de vocês terem me emprestado os seus sentidos para ficar aqui nesses 12 minutos me ouvindo. Espero que tenha ajudado de alguma forma, ainda que seja para tecer crítica contra a minha pessoa, estou aqui para isso. Senão não daria a cara aqui desse tamanho ainda aqui, ao vivo e a cores, para vocês poderem ou parabenizar ou descer a lenha. Eu estou aqui disposto a qualquer coisa, tá? E agradeço, porque eu preciso de participação. Obrigado a todos aí, tenham um bom dia.